Se quase todos os países do planeta estão afundados em dívida, o resumo do paradoxo é simples e desconfortável. Se todo mundo deve, alguém está recebendo. Mas esse alguém não aparece com nitidez quando você olha o mundo. 2025. Washington, Bruxelas, Tóquio e Brasília. A situação concreta é pública e mensurável. Estados operam com passivos em escala histórica e, ainda assim, seguem funcionando. Os Estados Unidos carregam uma dívida acima de 38 trilhões de dólares. A União Europeia, somada, gira em torno de 14 trilhões. O Japão se aproxima de 9 trilhões. E o Brasil convive com uma dívida bruta na casa de 10 trilhões de reais. Esses números não estão escondidos. Eles aparecem em relatórios, debates, manchetes. Mas o ponto observável que cria atenção não é o tamanho isolado. É o comportamento do sistema. Mesmo com essas cifras, governos continuam financiando despesas. Títulos continuam sendo comprados. Moedas continuam sendo aceitas em troca de trabalho, aluguel, comida, energia. Na vida comum, dívida tende a exigir fechamento. Ou se paga, ou se quebra. No plano dos estados, a dívida cresce, se acumula, e o sistema segue operando como se o encerramento não fosse condição. Esse é o desequilíbrio central, um mundo inteiro baseado em promessas que não parecem precisar terminar. Se toda dívida pressupõe um credor, por que é tão difícil apontar com clareza quem está do outro lado? Essa pergunta é menos filosófica do que parece. Ela aparece em coisas pequenas, no juro do parcelamento, na taxa do financiamento, na sensação de que o dinheiro encurta antes do fim do mês. Em algum ponto, a vida cotidiana começa a parecer organizada por uma força invisível que cobra um preço para que tudo continue funcionando. Se toda dívida tem um credor, por que esse credor nunca aparece como um nome simples? O padrão da dívida permanente. A partir daqui, o tema deixa de ser números grandes e vira arquitetura histórica, porque esse modelo não nasceu com cartão, aplicativo ou transação digital. Ele nasce quando estados percebem um limite básico. A arrecadação tem ritmo, mas eventos críticos não esperam. Guerra, reconstrução, expansão administrativa, crises de abastecimento, o gasto acontece no presente. A arrecadação chega no tempo lento do calendário. E isso encosta na vida de qualquer pessoa sem pedir licença. Quando o Estado precisa sustentar o presente com o futuro, o custo aparece na economia real, como taxa mais alta, crédito mais caro e orçamento público sempre disputado. Por séculos, o teto do poder estatal era físico. Quando o tesouro secava, o governo precisava cortar, recuar, negociar ou perder capacidade de ação. O mundo moderno muda quando surge uma ponte institucional ligando duas coisas que raramente caminham juntas: urgência agora e pagamento depois. Para localizar essa virada com precisão, vale voltar a um ponto em que a escolha era concreta: continuar operando ou travar. 1694, Inglaterra. Um Estado pressionado por guerra e custos crescentes enfrenta limitação de caixa. Não é dilema abstrato, é a incapacidade prática de manter o esforço no ritmo necessário. E é nesse tipo de cenário que nasce uma ideia que reorganiza o mundo: transformar uma promessa do governo em algo padronizado, reconhecido e confiável o suficiente para atrair dinheiro hoje em troca de pagamentos amanhã. A partir desse momento, a dívida deixa de ser apenas um buraco no orçamento. Ela começa a se comportar como uma peça do sistema. E quando uma promessa estatal vira peça do sistema, a pergunta "quem está recebendo?" muda de nível. Ela deixa de buscar um credor único e começa a buscar uma estrutura. Quem ocupa o lado do ativo segurando promessas valorizadas e quem ocupa o lado do passivo, sentindo o preço de manter a máquina financiável. Na Inglaterra do fim do século XVII, a promessa do Estado não vira importante porque é bonita. Ela vira importante porque resolve um problema físico. O Estado precisa agir antes que o dinheiro chegue. A partir de 1694, o que começa a se consolidar não é apenas um banco, é um formato institucional. O governo toma recursos agora e, em troca, entrega uma promessa com juros sustentada por arrecadação futura. Essa promessa pode ser comprada e vendida, e quando ela passa a circular, ela vira uma nova espécie de mercadoria, confiança padronizada.
Esse detalhe explica por que a dívida pública deixa de ser um sinal automático de fraqueza. Em muitos casos, ela vira o oposto, o termômetro de quão fácil é para um Estado transformar o futuro em ação no presente. O mecanismo é simples de descrever, mas difícil de enxergar no cotidiano. O Tesouro emite títulos. Investidores e instituições compram esses títulos. O governo paga juros regularmente. E quando um título vence, ele pode ser substituído por outro. O ponto decisivo é esse último passo, porque é ele que muda a natureza da dívida. O sistema não é organizado para zerar o principal como uma dívida doméstica. Ele é organizado para renovar. Essa renovação tem um nome técnico: rolagem. Na prática, significa que o Estado paga títulos vencidos com novas emissões, mantendo a máquina financiável enquanto a confiança permanece. Para uma pessoa, isso soaria como viver eternamente no cheque especial. Para um Estado com credibilidade, isso funciona como uma ponte contínua. O mercado aceita a renovação porque acredita que os juros serão pagos e porque o próprio título se torna útil para o funcionamento do sistema financeiro. É aqui que a dívida pública muda de categoria. Ela deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser um ativo de referência. Ao longo do século XVIII e XIX, esse modelo se espalha e se aperfeiçoa. A Holanda vira símbolo de mercados financeiros mais sofisticados. A França tenta copiar em diferentes formatos. E os Estados Unidos, depois da independência, constroem um sistema de crédito público para organizar a dívida da guerra e ancorar confiança. Um processo associado ao início da década de 1790, quando a dívida passa a ser tratada como fundação de credibilidade estatal, não como vergonha contábil. Esse salto histórico é importante por um motivo. Ele mostra que a dívida pública, em muitos casos, é menos um erro e mais um instrumento de coordenação. Se existe um título amplamente aceito, ele pode ser usado como garantia. Se ele pode ser usado como garantia, ele sustenta crédito. Se ele sustenta crédito, ele organiza a economia real. É por isso que, séculos depois, você sente efeitos que parecem misteriosos. Quando a taxa básica do dinheiro muda, o cotidiano muda junto. Não porque alguém decidiu apertar a vida, mas porque a economia inteira se apoia numa hierarquia de preços. Primeiro vem o juro do ativo considerado mais seguro. Depois, todo o resto é precificado acima disso. É nesse ponto que a história do Estado encosta na cozinha. Quando o piso do dinheiro sobe, o parcelamento pesa. Quando o piso do dinheiro sobe, o capital de giro encarece. Quando o piso do dinheiro sobe, projetos deixam de caber na conta. E como o Estado é o maior emissor desse piso, a relação fica circular. O governo precisa manter a própria financiabilidade e essa financiabilidade define o custo do dinheiro para o resto da sociedade. Ainda falta a peça que transforma isso em engrenagem moderna: o Banco Central. No século XX, bancos centrais se tornam o núcleo que administra liquidez e estabilidade. Em momentos de tensão, eles podem comprar títulos públicos no mercado para evitar travamentos. O efeito é contábil e prático ao mesmo tempo. Títulos passam para o balanço do Banco Central e a economia recebe liquidez. Isso ajuda a explicar por que a dívida pública não vive apenas no Tesouro. Ela vive num circuito. Parte dela está em bancos e fundos que precisam de ativos seguros. Parte dela está em instituições públicas que administram estabilidade. E parte dela, indiretamente, está no cotidiano de quem depende de crédito para atravessar o mês. Agora, o paradoxo inicial começa a ganhar forma. Se a dívida está em toda parte, o credor não pode ser um nome único. O outro lado está espalhado em camadas. Instituições financeiras, fundos de pensão, seguradoras, bancos centrais e investidores que tratam títulos públicos como base de segurança. E é aqui que surge a pergunta que realmente importa para a vida real. Se o sistema depende de rolagem e confiança, quem fica protegido quando a confiança balança? E quem paga o ajuste quando o custo do dinheiro sobe?
Quando você junta as peças, o paradoxo inicial começa a se resolver sem precisar de um grande credor no topo do mapa. A dívida pública moderna não funciona como um empréstimo comum, com começo, meio e fim. Ela funciona como um circuito. Um lado emite promessas, outro lado compra promessas, e o sistema inteiro depende de uma rotina silenciosa. Essas promessas continuarem sendo aceitas como seguras o suficiente para serem renovadas. É aqui que quem está recebendo deixa de ser uma pergunta geopolítica e vira uma pergunta estrutural. Quem recebe não é um país único, é quem consegue ocupar o lado do ativo. Instituições e agentes que carregam títulos públicos como reserva, como garantia e como base de estabilidade. Bancos precisam de colateral, fundos de pensão precisam de previsibilidade, seguradoras precisam de liquidez. Gestores precisam de ativos que o mercado aceite sem hesitar. No papel, isso parece distante. Na vida real, isso organiza o custo do dinheiro. Quando o Estado paga juros para manter a própria financiabilidade, ele está sustentando a confiança que permite a rolagem. E essa mesma confiança é a base do preço do crédito que desce para o resto da economia. Se a percepção de risco piora, o custo sobe. E quando o custo sobe, o ajuste não fica preso ao tesouro. Ele atravessa a economia inteira. Você sente isso sem precisar entender mercados. Sente quando a prestação sobe e o parcelamento perde sentido. Sente quando uma empresa segura investimento e contratação. Sente quando o orçamento público entra em modo de disputa permanente e tudo parece competir por espaço. Esse é o ponto mais importante para fechar o padrão. O sistema não precisa que a dívida seja quitada. Ele precisa que a dívida seja financiável. E financiável significa uma coisa muito específica: confiança suficiente para que o próximo título encontre comprador. A quebra dessa confiança é o que transforma número alto em crise concreta. A história recente mostra esse roteiro em diferentes lugares. Em 2010, a Grécia não entrou em crise porque o mundo descobriu a existência da dívida, mas porque o custo de financiamento disparou e a rolagem deixou de ser rotina. O problema central não era só o estoque, era o preço de continuar renovando. O ajuste veio como compressão econômica e social, porque quando a rolagem falha, o Estado precisa escolher entre cortes bruscos, aumento de arrecadação ou perda de estabilidade. Em países com moeda mais frágil ou com restrição externa, o choque pode ser mais rápido, porque a confiança também se mede pela capacidade de obter moeda forte para honrar compromissos e manter importações essenciais. Nesses momentos, o macro vira cotidiano de forma direta: câmbio pressionado, inflação, queda de renda real, escassez de crédito. E aqui entra a camada que completa a pergunta: quem está recebendo? Com precisão. Mesmo que o mundo deva a si mesmo no sentido contábil, porque o ativo de alguém é o passivo de outro, o fluxo de juros não volta para todos do mesmo modo. Ele tende a se concentrar em quem tem capacidade de carregar ativos e operar garantias. Já o custo tende a se espalhar por uma base muito maior, porque é no consumo, no imposto, no crédito e no orçamento público que a conta aparece. Isso não é uma denúncia, é um desenho de incentivos. Um sistema baseado em títulos públicos como ativo base tende a produzir um efeito recorrente. Quem já está posicionado no lado do ativo atravessa ciclos com mais proteção. Quem vive no lado do passivo atravessa ciclos com mais atrito. Em alguns países, essa diferença fica ainda mais visível quando o custo do dinheiro permanece alto por muito tempo, porque aí o pedágio não é um episódio, é um ambiente. É por isso que a pergunta do título é tão desconfortável. Se todos os países devem, quem está recebendo? A resposta estrutural é: recebe quem consegue carregar a promessa como ativo e paga quem sustenta a promessa como custo, mesmo sem perceber. O credor real é uma rede de balanços, instituições e regras que transforma a promessa estatal em base de estabilidade. E enquanto essa base permanecer confiável, o circuito continua. Quando ela falha, o circuito cobra de forma concentrada. No fim, a dívida não é apenas uma conta, é uma arquitetura. Uma arquitetura que permite continuidade, mas cobra um preço para existir. Se essa análise te ajudou a enxergar dívida como estrutura e não como manchete, se inscreva no canal e ative o sino. Isso mantém esse tipo de leitura viva por aqui.
Pergunta específica para os comentários. Onde você sente mais o preço do dinheiro no Brasil? No crédito, no consumo ou no orçamento público? E logo em seguida, essa análise fez sentido em alguma parte? Não deixe de comentar o que achou. Isso fortalece o debate intelectual e mantém esse tipo de análise viva. No fim, o poder moderno não é só ter dinheiro. É conseguir transformar promessa em estabilidade e saber quem paga por essa estabilidade.